Tudo bem? E aí, pessoal, fizeram a atividade? Vamos corrigir tudo agora? Professora Vanessa, alguma contribuição? Bom, professora Jamília, até o momento não. Gente, pessoal, vamos lá, mandar gente. as contribuições da nossa aula de hoje, para a gente poder interagir, contextualizar o assunto, para que vocês compreendam bastante e estejam aptos, né? E estejam capacitados para nossas avaliações. O tema de hoje, ele é bastante, rende bastante assunto, né, pessoal, para a gente discutir aqui. Comentem as experiências de vocês aí do ambiente escolar, ok? Tragam as contribuições de vocês para enriquecer nossa aula, tudo bem? Então, vamos à correção da primeira questão. Então, na primeira questão, nós tínhamos a seguinte pergunta. Quais as principais características que podemos observar do sistema organizacional pré-histórico, né? Então, nós falamos bastante sobre o sistema organizacional pré-histórico. O que nós podemos falar? Que nesse momento da história havia uma organização mínima, ó, a principal característica, uma organização mínima, ok? Entre os humanos, valendo olha o mais importante, lei do mais forte sobre o mais fraco, ok? Portanto, nesse contexto, o poder estava bastante associado à própria força física dos indivíduos, aspecto que determinava, em grande parte, a forma como eles viviam no coletivo, né? Então, nós discutimos bastante a respeito dessa questão de por que a nossa sociedade cresceu. Porque esse tipo de comportamento, começaram a perceber, as pessoas elas foram se tornando mais sociáveis conforme os núcleos foram crescendo, conforme eles começaram a cultivar a terra, né, desenvolver aquelas atividades agropastoris. E começaram a perceber o quê? Que conforme aquele núcleo ia crescendo, havia necessidade de se respeitarem. Não era mais valer a lei do mais forte sobre o mais fraco. Né, professora? Isso. E como a questão número 1 nos está indagando quais são as características desse momento pré-histórico. Particularmente, eu acredito que uma das principais é o não estabelecimento de normas. Não tinham regras estipuladas, não tinham, como eu posso dizer, regimes ou leis que estabelecessem o comportamento do indivíduo perante a sociedade. E surgiu uma contribuição, professora Jamília, da aluna Lucenir, do Polo de Costa Marques. Obrigada, Lucenir. Ela diz o seguinte: a pré-história é o período compreendido entre o aparecimento do homem sobre a terra e o da escrita. Nesse período, surgiram comunidades humanas formadas por grupos que viviam da coleta de alimentos e da caça. Muito bem enfatizado, Lucenir. E uma coisa que eu achei bem interessante na resposta da Lucenir, o surgimento da escrita. Realmente, foi na pré-história que ocorreu o surgimento da escrita, até a evolução que temos hoje, dos símbolos. Ok, então vamos à segunda pergunta. Então, na questão 2, quais os fatores que contribuíram para que a Revolução Industrial representasse um marco no processo organizacional? Pessoal, isso aqui é de suma importância, ok? Então, nós temos o seguinte, que a complexidade das relações entre os homens ocorre nas primeiras décadas da Revolução Industrial. Então, nessa época, a realidade mostrou aos proprietários das fábricas, né, que cada vez eram mais criadas, que isolados, eles não conseguiam conduzir nem controlar, ok? Todo o trabalho produtivo de seus próprios estabelecimentos, ok? Então, novamente, temos aquela ideia, imagine, antes da Revolução Industrial, tínhamos aquele sistema artesanal, então, trabalhador, aquele tipo de trabalho familiar, né? Pequenos grupos de trabalho. Então, imagina, de repente, você tem uma grande fábrica com centenas de funcionários, né? Aí você tinha toda uma cadeia de produção. Aí imagina você lidar com toda essa mega estrutura, ainda com aquela mentalidade de trabalho familiar, né? Trabalho artesanal. Então, isso começou a trazer sérios problemas para a condução, né? Para o gerenciamento dessas indústrias. Então,
os próprios donos desses estabelecimentos, né, começaram a formar, né, sindicatos, né, formar grupos de donos de indústria para começar a estabelecer regras de produção, né, para que eles começassem a falar uma mesma língua, porque, voltando para a história, cada um falava uma língua, cada um fazia as coisas do jeito que queria. Então, numa indústria onde tinha uma cadeia, onde cada processo, eles eram interdependentes, não tinha como você pegar e fazer as coisas de forma aleatória. Tinha que padronizar o processo, né? Tinha que ter uma ordem, uma organização. Então, isso foi necessário, trabalho da indústria. E aí, professora Vanessa, alguma contribuição? Da questão 1 até o momento, questão 2, desculpe, até o momento não. Mas enfatizando o que a senhora acabou de falar, professora Jamília, realmente a Revolução Industrial foi um marco para a organização que nós temos hoje. A estrutura, porque antigamente, como a senhora enfatizou, os grupos eram criados de forma isolada. Só que ao passo que veio surgindo os direitos, os benefícios, os grupos foram se alinhando, crescendo, evoluindo e surgiu a nossa famosa organização, em função das necessidades que precisavam ser supridas. Até que você falou, professora, a respeito da questão da questão trabalhista, né? Também a Revolução Industrial, ela representou uma certa... foi um marco também para a questão das relações trabalhistas, porque imagina que antes da Revolução Industrial, a sociedade ela tinha uma característica bastante agrária, né, bastante rural. Então, essas pessoas começaram, com o advento da industrialização, as pessoas começaram a migrar, né, para as cidades, né, começaram a estabelecer aqueles núcleos populacionais e não tinha uma ordem dentro das fábricas, como a gente falou, não tinha ordem nem de produção, nem de conduta profissional, né? As pessoas chegavam, tipo, 4 horas da manhã, saíam meia-noite, você imagina. Aí iam para casas que eram distantes do local de trabalho, né? Muitas pessoas moravam dentro da fábrica, né? Tinham famílias inteiras que viviam dentro dessas fábricas. E era praticamente um trabalho escravo, né? Você não ganhava tanto, você ficava trabalhando por horas e horas, né? Jornadas exaustivas de trabalho, né? Desumanas. E aconteciam muitos acidentes de trabalho, né? Era um ambiente bastante insalubre. Então, primeiro nós tivemos a questão dos donos de indústrias se organizando, né? Para padronizar o processo de produção. Depois, nós tivemos a organização dos trabalhadores das fábricas para que eles pudessem, né, ser respeitados pelos patrões, né? E nós temos uma contribuição, professora Jamília, da questão número 2. É uma resposta do polo, né, da turma de Ouro Preto, que diz: uma grande característica é o ensino técnico para lidar com as máquinas. Realmente, um outro período característico da Revolução Industrial, marco nas organizações, foi a aprendizagem de como manipular, como trabalhar com o maquinário que foi surgindo naquele período, ou seja, a forma mecânica. Então, muito bem colocada a resposta do polo de Ouro Preto. Obrigada, pessoal. E também nós temos uma outra contribuição de Ouro Preto, a questão 2, que diz: a organização era em grupos conforme a demanda de produção. Realmente, muito bem lembrado. Os grupos, na época da Revolução Industrial, eram criados para ter uma produtividade alarmante. E como a senhora enfatizou muito bem, muitas famílias moravam dentro das fábricas, né? Não tinham condições de trabalho digna, não tinham direitos e benefícios garantidos. Exatamente, como é que nós temos hoje. E passando, pessoal, terceira pergunta, nós temos aqui: classifique o tipo de participação na organização. Ok. De acordo com as situações representadas nas figuras abaixo, ok? Então, nós temos essas duas figuras aqui. Nós temos primeiro essa imagem, né? Essa moça aqui, que ela dá a entender de que ela é a dirigente da empresa, né? E que ela está sugerindo, né? Está perguntando se o grupo concorda com alguma ideia dela. Olha a lâmpadazinha aqui, né? Ela tem uma sugestão, uma ideia. Está consultando aos demais se eles concordam com a ideia dela, né?
Então, essa característica, pessoal, ela é de uma consulta facultativa, que nós discutimos a respeito dessa consulta facultativa, ok? Por quê? É aquela característica, né, de participação dos membros dentro de uma organização, onde o chefe, né, ele faz uma sugestão, ele faz uma consulta aos membros da sua organização, contudo, ele pode ou não acatar as sugestões que esses membros sugeriram, né? Então, isso é uma característica da consulta facultativa. E temos o segundo, que já é um quadro diferente, né? Nós temos a pessoa que ela representa a chefe, né? E as ideias, olha as lâmpadazinhas aqui, ó, elas partem dos membros, ok? Essas ideias, elas partem dos membros. Então, isso é uma característica da elaboração, da recomendação, né? Onde todos os membros participam. Aí, nós também poderíamos dizer, essa figura também, ela pode representar também outras coisas, né, professora? Ela também pode dar a ideia daquelas, as figuras, elas podem ser um marco, né, diferencial daquela característica da hierarquia, né, aquela hierarquia engessada, onde tem o cabeça, o chefe, que as ideias partem sempre, né, de cima para baixo. Alguém decide e manda todo mundo, né, acatar. E nesse segundo caso, nós temos uma ampla participação dos membros, né, onde todos contribuem com as ideias, discutem, né, essas ideias até que todo o grupo chegue a um único, né, objetivo, né, eles cheguem num foco só, né. Isso mesmo, professora Jamile. Relembrando, essas duas figuras citam muito bem o último, acho que foi o penúltimo slide, que fala dos elementos dentro da organização, os dirigentes, os membros, que tem a cogestão, tem a consulta facultativa, tem a autogestão. Tanto a autogestão e a cogestão cabem nessas duas figuras, que tem a participação dos representantes dentro da organização. Exato. E aí, partindo para a quarta pergunta. Questão 4. Defina, ok, os tipos de organizações de acordo com Etzioni, ok? Então, segundo esse autor, nós temos basicamente 3 tipos de instituições. Temos as do tipo voluntárias, coercitivas e utilitárias, ok? Então, as voluntárias são aquelas nas quais os membros podem livremente entrar e sair delas. E elas têm uma característica que é a finalidade específica, né? Que nós até dissemos um exemplo, que são as ONGs, né? Igrejas, são exemplos desse tipo de organização. E temos as coercitivas, que são aquelas em que a coerção, né, a minha vontade é a principal forma de controle. Olha só, coerção e controle, principal característica dessa organização, né? Então, ele exerce coerção e controle sobre os seus membros, né, através da força e disciplina, né, que nós dissemos que eram as prisões, né, aqueles hospitais psiquiátricos, né, onde o paciente ele é internado, medicado. E temos as instituições utilitárias. Como o nome fala, né, ela tem alguma utilidade, ela oferece um serviço para a população. Então, elas têm como principal forma de controle, né, todas elas, na verdade, exercem controle. Só que ela tem como principal forma de controle sobre os membros a questão da recompensa, né? Então, a questão dela oferece um serviço, e esses serviços podem ser de naturezas diversas, de acordo com o tipo de instituição utilitária, né? Então, novamente, os bancos, você vai lá, tem o serviço, um hospital, você vai lá, paga por um serviço, ok? Então, nós temos essas instituições que
Perdão. Então, nós temos essas instituições que elas oferecem algum serviço para a sociedade, né? Ao contrário das instituições voluntárias, né? Onde não ocorre a questão da recompensa, né? Você pode entrar e sair, elas podem ser criadas e podem ser eliminadas, né? Essas organizações utilitárias são os nossos serviços, né, que nós temos no dia a dia, né, aqueles serviços comerciais, ok? E conforme nós tínhamos conversado, esse é um autor clássico, né, mas nós temos vários autores que definem a ideia, o conceito de organização. Então, não seria interessante a gente falar assim, esse é o conceito correto, só existe esse conceito para organização, porque assim como as próprias organizações, elas podem surgir e podem ser modificadas, podem ser eliminadas, o próprio conceito em si, ele também pode ser modificado, né? Então, esse conceito é o conceito da década de 80 e também vieram conceitos posteriores, né? Que complementam ou dão um outro significado para essa ideia de organização, né, professora? Isso mesmo, professora Jamile. E acontecem modificações no decorrer do tempo, né? Tanto da estrutura, do funcionamento, então realmente não tem um conceito definido de organização. Ok. E vamos à quinta, a pergunta interativa, ok? De acordo com a sua reflexão sobre a aula, qual seria a melhor definição para o conceito de organização social? Alguma pergunta, professora? Nós temos, sim, uma consideração, né? Está surgindo bastante contribuições, desculpa, do polo de, só um momento, do aluno Edgar, de Ouro Preto. Ele cita assim, qualquer forma de poder que visa auxiliar uma classe ou grupo com ações concretas, melhorando assim o meio em que se vive através dos atos praticados. Também temos uma contribuição do polo Nova Mamoré, da aluna Sônia, se dar a partir da organização da sociedade no decorrer de seu desenvolvimento, tanto social, cultural e educacional, para a formação do indivíduo. A escola e a família é um dos primeiros passos que o indivíduo tem contato, e só a partir daí é que ele terá seu desenvolvimento moral e de conduta para poder viver harmoniosamente em sociedade. Realmente, muito bem colocado, tanto do aluno Edgar quanto da aluna Sônia. Ao ambiente organizacional dentro da escola, ela se dá em forma de construção do ser como uma pessoa pensante, crítica, e esta última questão, ela indaga muito bem isso, é uma reflexão particular, é uma opinião íntima que aos olhos de cada um pode se manifestar de maneiras diferentes. Exatamente, e como nós dissemos, o conceito de organização, ele pode ter múltiplas interpretações, né? Então, vai de acordo com como essa pessoa esse indivíduo está inserido e de como ele observa essa estrutura, né? Então, não é assim, correto a gente falar, existe esse termo, esse é o autor correto, esse é o termo correto, né? Então, nós podemos fazer múltiplas interpretações sobre isso, né? E outra coisa também, professora, até mesmo definir, que nós já enfatizamos aqui na aula, o conceito de organização, porque tem vários tipos de organizações e nós queremos saber dentro do nosso ambiente social, do nosso ambiente que nós trabalhamos, como é que essa organização se estipula, como é que ela está sendo trabalhada, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então isso fica a critério de quem está nesse ambiente, verificar também, tentar melhorar, verificar os pontos em que não está acontecendo um equilíbrio entre os participantes. Então, assim, conceituar a organização dentro do ambiente escolar eu considero uma das mais importantes, porque a escola é a base de tudo, é a formação do indivíduo. Exatamente. E as funções que citamos anteriormente, a função de tornar o aluno um ser crítico, social e um ser econômico também, porque ele vai não só para o ambiente da escola, para aprender novos conhecimentos, mas também para se preparar para o mercado de trabalho. Então, exatamente, são funções múltiplas, tanto a função social da escola, quanto o conceito de organização no ambiente escolar. E você, enquanto agente escolar, também tem esse papel, né? Você também é responsável, né, por manter essa organização, né, funcionando da forma devida, de forma democrática, certo? E nós queremos agradecer, professora, sim, ao Polo Ouro Preto, né,
Costa Marques e Nova Mamoré, que contribuíram hoje com a aula. Esperamos uma ampla participação dos demais polos, de vocês também nas próximas aulas, tudo bem? E também participem dos nossos fóruns no AVA, não se esqueçam de também, nós deixamos um material no AVA para vocês lerem e complementar o que vocês viram da aula de hoje. Okay. E nós temos, professora, uma outra contribuição da questão 5, bem interessante. Ouro Preto também, da aluna Nilda. Ela cita: o primeiro passo para a organização de um grupo é produzir a ideia de metas e resultados. E junto com os membros, elencarem e contribuírem as estratégias e os métodos para alcançar os resultados. Muito bem colocado, Nilda, realmente. Então, em função disso, não tem como nós definirmos um conceito fechado, né, engessado. Exatamente. Depende do ambiente em que você está e depende dos objetivos e dos resultados que vocês querem alcançar. Então, muito bem colocado, Nilda. Obrigada pela contribuição novamente de Ouro Preto, dos outros polos, contribuam. E espero assim que o assunto de hoje possa ter sido trabalhado bem contextualizado, e dúvidas que surgirem no decorrer da semana podem encaminhar no fórum, no AVA, que nós estamos sempre acessando para tirar dúvidas. Então, assim, estamos receptivas às novas informações, a críticas também, tá bom, gente? Não se preocupem. Críticas principalmente, professora. Poderia melhorar a aula nesse aspecto. Isso. A nossa turma não está conseguindo compreender muito bem, não ficou muito claro. Podem encaminhar no AVA, nós iremos com certeza melhorar em função disso. Então, nós estamos aqui para poder repassar o conteúdo e que vocês assimilem de uma forma correta. E sabemos que temos erros, mas vamos tentar melhorar, dependendo da sugestão que vocês irão nos dar. Muito obrigada, gente. Okay. Então, tenham todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima, pessoal. Até mais.